Educa TV apresenta Educação em Debate. O ensino remoto emergencial, durante o período mais grave da pandemia da Covid-19, foi marcado por dificuldades em todos os níveis. Uma adversidade inédita para professores, crianças, adolescentes e também seus familiares. Um dos setores mais afetados foi a educação infantil, especialmente importante no desenvolvimento dos pequenos nos primeiros anos de vida. São muitos os desafios e é sobre isso que nós falaremos hoje. O Educação em Debate está no ar. Eu sou Daniel Estevão e fui convidado pela Educa TV para mediar essa conversa. Estão aqui conosco a Kátia Daniela Aparecida Romão, agente de organização, agente de educação infantil do SEI Lídia Bencardini Macelli. Seja bem-vinda, Kátia. Também conosco a professora Mariana Silva Gomes, professora de educação infantil no SEI Margarida Maria Alves. Seja bem-vinda, professora. Nós agradecemos a presença de vocês. Bem, para começar essa nossa conversa, eu gostaria de perguntar para a professora Mariana que você falasse um pouquinho, ou melhor, que você destacasse quais foram os principais desafios que você, enquanto profissional, e a sua comunidade escolar tiveram, né, nesse período da pandemia e continuam tendo nos momentos atuais. Eu acho assim que no período da pandemia, quando nós estávamos no ensino remoto, o mais difícil é isso, que na educação infantil, o nosso trabalho é muito contato junto com a criança, né? Então, são coisas que a gente faz junto com a criança. Não tem papel, não tem escrita. O nosso registro, ele é muito no cotidiano com a criança. Então, o nosso maior desafio era o que a gente vai fazer para atingir essa criança. E, assim, um outro desafio a nossa política na educação infantil menor tempo possível de tela para as crianças. E como que a gente ia fazer isso? Se tinha que ser remoto, se tinha que ser online. E a gente fez muita reunião, a gente discutiu muito sobre isso. E foi difícil, mas chegou um período que a gente, assim, chegou num meio termo, que a gente entendeu que a gente ia fazer vídeo para as famílias, dizendo para as famílias o que fazer com as crianças, quais são os estímulos adequados, e não enviar vídeo para a criança assistir. Porque é um período em que a criança ficou em casa, as famílias estavam em casa trabalhando, e as crianças não tinha jeito, acabava ficando nas telas mesmo, enquanto a família trabalhava, enfim. E aí a gente decidiu que a gente ia fazer vídeo orientando as famílias. A gente até fazia alguns vídeos para as crianças, né? Mas a maioria era para a família, dizendo quais os estímulos são legais, quais as brincadeiras que a gente costumava fazer, qual que era o nosso objetivo com aquilo, qual que era a proposta da nossa escola, né? E aí a gente foi tentando fazer dessa forma, mas entendendo também que foi um contexto difícil para as famílias, porque muitas ficaram desempregadas, não tinham acesso a muitas coisas, muitas estavam trabalhando em casa, não tinha esse tempo para fazer algumas coisas com as crianças. E aí, dentro de todo esse contexto, a gente foi tentando encaixar o nosso trabalho em alguns momentos que a família tinha e até mesmo nas condições financeiras que as famílias tinham, né? Que foi uma outra questão que a gente teve que enfrentar também, que foi a questão financeira que abalou muita gente na pandemia. Mariana, você destaca um momento específico da pandemia em que as crianças estavam longe da escola. E a pandemia trouxe várias fases. Nós tivemos as fases de total distanciamento, depois isso foi sendo ajustado, com um tempo menor na escola, até que nós tivemos o retorno 100% presencial. As dificuldades do período 100% remoto, você nos traz aqui, e as estratégias que a escola organizou para falar com essas famílias, né? Você traz aqui, por exemplo, a questão dos vídeos orientadores para as famílias, e foi, de fato,
um momento em que as escolas foram se adaptando àquela situação adversa. Quando as crianças começam a voltar ao ensino presencial ou à realidade presencial da escola, o que vocês sentiram como mais dificuldade? Então, teve muita criança que chegou na escola com 3 anos sem nunca ter tido contato com outra criança, porque ela não estava só longe da escola, ela estava longe do convívio social em geral, porque as famílias não saíam, não iam aos parques, não iam visitar os seus outros familiares. Muitas pessoas ficaram totalmente reclusas, né? Então, isso foi uma questão para a gente muito forte, a questão da socialização. Eles são indivíduos que nunca socializaram com o outro e a gente acha que isso é muito normal para a gente, que já tem uma idade avançada, já viveu toda uma vida com outra pessoa. Agora você imagina chegar sem ter contato nenhum com o outro, sem entender que se eu bater no outro dói, que aquilo é meu, mas também é do outro, que eu preciso dividir. Então, essa questão da socialização foi bem impactante. E a questão da oralidade também. Porque quando a criança está na escola, ela precisa se fazer entender. Quando ela está no contexto familiar, às vezes ela aponta, a mãe já sabe o que é. Às vezes ela verbaliza uma sílaba, a mãe já entende que é água, ou que é leite, ou que é comida. A gente não. A criança precisa dizer, precisa se fazer entender. E eles não tinham esse hábito. Então, muitas crianças com 3, 4 anos chegando na escola com uma fala muito atrasada, né? Então, essa questão da oralidade, essa questão da socialização foi bem forte e a gente ainda percebe nos dias de hoje, assim. Correto, Mariana. Você destaca aqui, então, para nós, alguns desses elementos dificultadores. A questão da socialização, a questão da oralidade e, principalmente, o fato dessas crianças que deveriam, numa situação normal, estarem inseridas no ambiente escolar e não estavam. Ou seja, elas perderam uma vivência fundamental no seu desenvolvimento. Então, Sim. isso é algo que nos chama a atenção e que nós, como educadores, sabemos que até o presente momento continua impactando o cotidiano da escola. Sim, continua. Inclusive, até a questão de crianças, público-alvo da educação especial, que passaram um período muito grande sem ter esse olhar, né, do professor de educação especial e que acabou atrasando laudos, e isso prejudica ainda mais o desenvolvimento das crianças. Então, isso também é uma questão que a gente observou, que aconteceu e que prejudicou a criança, o desenvolvimento deles, né? Perfeito. E com essas considerações da professora Mariana, nós encerramos o primeiro bloco do Educação em Debate de hoje e daqui a pouco nós estamos de volta. Não saia daí. Educação em Debate. Vamos conversar? Aqui suas ideias são bem-vindas. Assista à programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educação em Debate. Olá, estamos de volta. Hoje, o programa Educação em Debate conversa sobre os desafios da educação infantil no pós-pandemia. E no bloco anterior, nossa convidada Mariana nos trouxe alguns aspectos relativos à fase mais aguda da pandemia da Covid-19, como, por exemplo, as estratégias que as escolas adotaram para encontrar uma forma de se comunicar com as famílias, de se comunicar com as crianças, em especial crianças pequenas, né, e de alguma forma evitando que elas tivessem uma exposição desnecessária às telas. A professora Mariana nos traz ainda como elementos importantes desse período, em especial no momento em que as crianças começam a retornar presencialmente, as dificuldades no campo de socialização, de oralidade
e outras tantas questões que nós, na condição de educadores, enfrentamos nas nossas escolas. Nós agora, neste segundo bloco, conversaremos também com a Kátia, que, né, nos deu o prazer da sua presença. E eu gostaria, Kátia, que você iniciasse falando um pouquinho do seu trabalho. Você é uma agente de educação infantil, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho dos agentes de educação infantil. Ok, boa tarde. Na verdade, a gente está com um apoio, né, do professor ali, né? A gente faz parte da equipe, mas de uma forma muito efetiva, no sentido do acolher, no sentido de a gente não só acolher as crianças, mas a família. E a gente tem a oportunidade, inclusive, de desenvolver um trabalho em conjunto com o professor. Então, é aquele momento onde a gente acolhe a criança e acolhe a família e suas necessidades. Então, é importante que a gente tenha essa aproximação da realidade daquela família que está chegando para nós, né? Pegando o gancho, inclusive, com relação às dificuldades que a gente teve durante a pandemia, a gente vê que hoje a gente está realmente trabalhando com uma situação ainda atípica por conta das dificuldades e a sensibilidade das famílias, as dificuldades das crianças em aceitar estar indo para a escola. Aquele momento onde tem uma dificuldade da interação, que foi o que a Mariana colocou, porque a falta de socialização realmente trouxe um dano e deixou uma lacuna, onde nós temos a dificuldade, muitas vezes, de conseguir uma adaptação dessa criança de uma maneira mais fácil, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar com a insegurança das famílias por N motivos, né? Por todo o sofrimento que passou, pelas perdas, né? A gente ainda tem famílias que têm uma questão muito complicada de aceitar a questão de vacinas. Então, a gente tem que estar preparado para acolher todas essas demandas. E é uma coisa que, em equipe, professores e agentes de educação infantil, a gente está conseguindo fazer um bom trabalho. Lá no CELID, a gente teve a oportunidade, inclusive, de ter o Comitê Covid-19, aonde nos trouxe profissionais que puderam trazer bastante orientações. A gente pôde também levar, de certa forma, as nossas angústias do nosso grupo, para que a gente pudesse realmente, de alguma maneira, mesmo num processo ali remoto, poder atender as famílias. Porque não é só a questão de você ter a parte pedagógica para essa situação onde as famílias não estão preparadas, né? Ninguém estava preparado para isso. Eles acabaram trazendo para nós também as suas angústias, né? Os seus sofrimentos, a questão de perdas. Então, foi um momento que, quando o CELID pôde trazer, através desse comitê, profissionais que pudessem trazer orientações a respeito de como tentar, pelo menos, minimizar os danos que estavam acontecendo, a gente conseguiu, inclusive, fazer uma ponte com essas famílias, para que também elas pudessem ter um pouquinho mais de calma, saber que eles não estavam sozinhos nessa situação. E aí, quando a gente teve esse retorno presencial, a gente percebeu assim que realmente a perda foi grande, a insegurança continuou grande. Foi uma situação em que a gente pôde fazer uma troca com essas famílias. Elas trouxeram muitas situações e, de alguma maneira, nesse comitê, com essa ajuda desses profissionais, nós também pudemos levar aquilo que a gente estava sentindo e, de alguma maneira, foi o que norteou o nosso trabalho para chegar onde nós chegamos. Então, quando há esse retorno presencial, então, a gente percebe toda essa fragilidade, mas a gente já está preparado para poder atender essa demanda. E, ao longo dos meses, conforme foi passando, que foram realmente aumentando o tempo de frequência, a gente já não tinha mais a divisão por grupos. Então, a gente percebeu, inclusive, que as famílias tiveram uma segurança e uma confiança no nosso trabalho. Então, hoje a gente consegue desenvolver um trabalho de uma maneira um pouco mais tranquila. A gente busca parceria com as famílias
Então, a gente não deixa de passar informações, a gente não deixa de buscar informações junto com eles e sempre priorizando o atendimento a essa criança. Perfeito, Kátia. Você traz alguns elementos muito importantes que eu vou comentar daqui a pouco, mas eu gostaria que você voltasse um pouquinho na sua fala e destacasse o que você entende como tendo sido o elemento mais difícil no retorno das crianças, né? A Mariana traz, por exemplo, na fala dela, a questão da socialização, porque em se tratando de criança pequena, isso é um aprendizado que ocorre no convívio, né? É preciso a presença do outro para que isso seja feito, né? E nós não tivemos isso, como a Mariana destaca, a questão da socialização. Você destacaria alguma outra coisa como elemento que você percebeu na sua prática cotidiana como um elemento que trouxe muita dificuldade nesse retorno das crianças? A questão emocional ou a falta, né, de uma estrutura emocional durante o período da pandemia acabou acarretando realmente uma falta de estrutura, inclusive para a criança. Porque se a família ela está assim envolvida com os problemas que vão surgindo, a falta de emprego, né, o medo, então esses sentimentos foram passados para as crianças e elas ficaram bastante tempo em casa e ali eu acredito que a questão do fato delas estarem envolvidas em sentimentos alheios realmente prejudica bastante, porque está todo mundo voltado para algumas situações e a criança está ali absorvendo tudo isso. Então, realmente, o emocional da criança, quando chega para a gente, já chega de uma forma fragilizada. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar, porque a questão emocional realmente foi algo que mexeu demais com todos. E a criança estando inserida nesse meio, realmente houve um prejuízo significativo, que realmente acaba causando muitas dificuldades hoje que a gente vê, né? A gente percebe, tinha muitas crianças que estavam somente com pai, mãe, avó, só adultos. Então, quando chega ali na nossa sala, então tem várias dificuldades, né? Até mesmo de se identificar. É uma coisa que realmente a gente percebe, porque dentro do contexto ali familiar, muitas situações, e talvez não tiveram um olhar um pouco mais atencioso, mas não por não querer, mas pelas dificuldades que estavam enfrentando. Perfeito. Eu volto um pouquinho aqui para Mariana. Mariana, uma preocupação que as escolas, né, que a Secretaria da Educação teve durante, né, toda a pandemia, e no retorno, momento em que algumas famílias não retornaram, né, por N questões, nós tivemos a fase da busca ativa. Vocês devem se lembrar, né, que isso foi muito presente, aquilo que se designou como busca ativa. Por quê? Havia uma preocupação de que essas crianças estivessem, em alguma medida, em privação de direitos. Então, eu me lembro de uma fala, de uma conversa que a gente sempre tinha, olha, a gente precisa saber do paradeiro dessas crianças. Por que ela não voltou? Por que ela ainda não está com a gente? Né? Nesse retorno que nós tivemos aí das crianças, depois, né, aos poucos elas foram regressando, na escola, no trabalho de vocês notaram, perceberam algum elemento que pudesse indicar que aquela criança foi privada de direitos básicos, que aquela criança foi vítima de algum tipo de violência ou coisas dessa natureza? Então, lá no SEI Margarida, não aconteceu da gente identificar casos em que a criança tenha sofrido alguma coisa no ambiente familiar. O que a gente percebia era muito medo das famílias em mandar as crianças, né? Porque morava com avós, nem todos ainda tinham sido vacinados, né? Nós, professores, ainda não tínhamos sido vacinados. E o que a gente percebia era isso, era o medo de mandar para a escola, né? E aí a gente tinha que
Era opcional, né? Não era obrigatório, mesmo para as crianças em fase obrigatória não era obrigatório, mas lá no SEI Margarida nós não tivemos casos graves, assim, de tirar o direito da criança. Era mais esse olhar de apreensão mesmo das famílias, medo de levar a doença para casa, para familiares mais velhos. E aí foi mais um processo de tentar acolher e convencer a família de que a escola estava sendo um ambiente seguro. Muito bem. E com as considerações aqui da Kátia e da professora Mariana, nós encerramos esse segundo bloco e daqui a pouco o Educação em Debate está de volta. Não saia daí. Educação em Debate. Caiu na rede. Fique por dentro do que rola nas escolas de Campinas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educação em Debate. Olá, estamos de volta. O Educação em Debate de hoje discute os principais desafios na educação infantil no pós-pandemia. Nos blocos anteriores, a professora Mariana e a agente de educação infantil, Kátia, nos trouxeram alguns elementos do período da pandemia propriamente dito e no pós-pandemia. Entre outras coisas, as nossas convidadas destacaram que na fase mais aguda da pandemia, as escolas desenvolveram uma série de medidas no sentido de minimizar o impacto que essa situação atípica nos trouxe, né? Entre essas, a elaboração de vídeos orientadores para as famílias, de vídeos voltados para as crianças e outras coisas. Nós tivemos aqui também, na fala das nossas convidadas, as principais dificuldades que esse período nos trouxe. A professora Mariana, por exemplo, nos destacou a questão da socialização, a dificuldade de socialização enfrentada pelas crianças, a questão da oralidade. A nossa convidada Kátia, ela nos sinaliza, nos traz a questão emocional das crianças como sendo um elemento merecedor de atenção e outros tantos exemplos. Entre outras coisas, nós temos aqui também na fala da Kátia o destaque para a formação que foi dada à equipe escolar neste período. A formação para lidar com aquela situação, a nossa convidada nos traz, que foi essencial para que as coisas se desenvolvessem, se desenrolassem de uma forma minimamente adequada. E nesse terceiro bloco, nós vamos para as considerações finais aqui das nossas convidadas e nós queremos saber do momento atual. Então, nós tratamos, né, da questão da fase mais aguda da pandemia, depois tratamos da fase em que as crianças começam gradativamente a retornar e as dificuldades que se impuseram neste período. Mas e o hoje? E o amanhã? O que nós podemos esperar? Mariana, nós podemos dizer que nós já temos uma situação de normalidade? Eu acho que ainda não. Eu ainda vejo nas escolas as pessoas usando máscara. Ainda tivemos alguns casos de Covid esse ano e eu vejo que as famílias não encaram com muita naturalidade. Então, ainda causa medo nas famílias, né? E nas pessoas que estão dentro da escola, apesar de estarmos todos vacinados, as famílias em geral, as crianças, eu vejo que ainda causa algum medo nas famílias e até nos funcionários dentro da escola. Alguns encaram com naturalidade, mas alguns ainda não. Então, acho que não dá para dizer que está tudo normalizado. Correto. E o que você acha, Kátia? Nós podemos dizer que temos uma situação de normalidade ou ainda estamos em busca disso? Eu acho que nós continuamos em busca. Na verdade, conversando inclusive com algumas famílias, eles trazem para a gente, nossa, não terminou essa pandemia mesmo, né?
porque a gente ouve falar que tem variante aqui, variante ali. Então, é uma situação que a gente tem que aprender a conviver. É isso que a gente está tentando fazer. Conviver. Ainda continuamos com os cuidados, ainda continuamos assim com certos receios, mas que é importante a gente ter, sim, a noção de que realmente não terminou. A gente hoje tem a possibilidade de ter disponível vacinas, sim. A gente continua tendo variantes, sim. Mas a gente tem que levar a vida, a gente tem que seguir. Mas, sim, continuar com os cuidados, com menos medo, com mais segurança, acreditando, né, confiando. E, assim, cada um realmente fazendo a sua parte. Eu acho que tudo é cada um fazendo a sua parte. Todo mundo caminhando junto, todo mundo querendo o bem-estar um do outro, mas a gente tem que seguir, né? Então, assim, ainda qualquer motivo, assim, resfriou, espirrou. Então, assim, antigamente a gente ouvia alguém tossir, era normal. Hoje a gente ouve alguém tossir, a gente já fica assim, nossa, o que será, né? Mas, realmente, a insegurança continua, mas os cuidados também. Eu acho que todos os protocolos que foram seguidos, a gente continua seguindo e acredito que vai continuar por um tempo, mas a gente procura, inclusive, trazer uma paz para essas famílias, porque principalmente pergunta-se muito, né? Ah, meu filho não vai usar máscara, mas qual risco tem, né, dele contrair o Covid novamente? Na verdade, assim, risco em qualquer lugar e qualquer pessoa, né? Até mesmo porque a criança ela vai adoecer tendo aquilo que realmente é natural delas, porque às vezes chega assim, foi para creche e aí adoeceu. Mas não é, sabe? Não é uma questão de estar no lugar. É uma questão que está solta. Mas a gente vai continuar mantendo os cuidados, a gente vai continuar orientando. É isso que hoje as escolas, vocês continuam fazendo. Orientando, estimulando o cuidado e ir atrás de vacinas, né? Então, isso que é o importante. Insegurança a gente vai ter sempre, né? Mas o cuidado também tem que caminhar junto. Perfeito. Mariana, qual foi o principal aprendizado que a pandemia trouxe para você? Nós sabemos que nós aprendemos na adversidade. Muitas vezes a adversidade nos motiva, nos incita à ação. Na sua opinião, qual foi o principal aprendizado? Eu acho que eu sempre tive muita consciência do trabalho que eu fazia com as crianças, sempre achei muito importante, apesar de sempre saber que sempre houve uma desvalorização muito grande do espaço da educação infantil, mas a gente está numa luta para dizer o quanto isso é importante e a gente teve um reconhecimento muito grande do nosso trabalho depois da pandemia. As famílias reconheceram o quanto aquele espaço é importante e fundamental para o desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos. Que antes parecia que era um lugar que eles deixavam as crianças lá para ir trabalhar. Agora é um lugar que eles deixam conscientes de que ali a criança vai ter um desenvolvimento, vai aprender a falar, vai aprender a se socializar, e vai aprender uma diversidade de coisas que as famílias começaram a valorizar. E eu fiquei muito feliz. Eu, inclusive, vi quando as crianças retornaram, eu falei, gente, na maior parte do tempo, eu fui professora de agrupamento 3. E criança que chegava no agrupamento 3, que já sabia falar, já conversava, ia ao banheiro sozinha, tinha uma autonomia. E depois da pandemia não tinha mais, porque ela não passou pelo agrupamento 1, pelo agrupamento 2, por todas essas etapas, né? E até a gente que está dentro do contexto escolar percebeu que, de fato, o nosso trabalho é muito importante. Então, isso foi um aprendizado muito grande para a gente, do quão importante nós somos, enquanto equipe, no desenvolvimento dessas crianças. Muito bom, muito bom. A gente pode dizer que ficou evidenciado para a sociedade como um todo a importância do papel da escola, não apenas no sentido pedagógico. Você, Kátia, traz na sua fala anterior que não era apenas o pedagógico, que não foi apenas o pedagógico, que não é apenas o pedagógico, né? A gente tem o cuidado, tem a afetividade,
E isso ficou muito evidenciado, porque as escolas, nós sabemos que até as questões materiais foram olhadas pelas escolas, por intermédio da Secretaria de Educação e tudo mais. Mesmo essas questões, as questões materiais foram olhadas nesse período, indicando tanto que a instituição escola é importante. A instituição escola é relevante e precisa ser respeitada como tal, os profissionais respeitados como tal. Tá? E eu gostaria de finalizar esse nosso bate-papo perguntando a mesma coisa para você, Kátia. Qual foi o teu principal aprendizado nesse processo todo? Eu acho que é a questão realmente da valorização e o olhar que a comunidade acabou tendo para a escola. Esse período onde as famílias tiveram que ficar com a criança em casa e ter aquela vontade de voltar a uma rotina que não era permitida, quando eles puderam realmente recomeçar, realmente tiveram um olhar muito especial, muito diferente. Então, isso foi muito importante. O respeito pelos profissionais, o respeito pelo espaço escolar e, principalmente, saber que a escola e a família, eles caminham juntas pelo bem-estar daquela criança. Então, eu acho que hoje tem, sim, um respeito, tem um olhar diferente. E a gente tem uma aproximação das famílias com as equipes que a gente não tinha. Não era todo mundo dentro de um setor que a gente poderia falar assim, todas as famílias estão caminhando com a gente. Hoje não, hoje a gente tem um respeito, a gente tem um olhar diferente, a gente tem uma aproximação e ele sabe que pode contar conosco, né? Então não é só o setor aonde a criança está, mas também sabe que pode contar com a equipe gestora, que todos que estão lá dentro da unidade escolar estão realmente voltados para o bem-estar da criança e a gente está sempre aberto ao diálogo. Então isso eu acredito que foi fundamental, que teve realmente uma virada ali e que veio só somar. A gente percebe que realmente as famílias procuram, as famílias estão mais participativas, então trouxe um ganho. Então, dentre tantas perdas, tantas tristezas, a gente pode falar assim, a partir daí, nesse recomeço, nós recomeçamos juntos. E aí, realmente, a coisa está começando a fluir de uma maneira melhor. Eu acho que a gente está conseguindo ter um diálogo melhor com essas famílias e trazendo também uma compreensão. Eles estão tendo uma compreensão do que é realmente o nosso trabalho, a importância do nosso trabalho, a importância da criança estar ali inserida nesse contexto. Então, realmente está tendo, eu vejo como um olhar muito, muito assim, esperançoso para que realmente, dia após dia, a gente possa melhorar. E com as belas palavras da nossa convidada Kátia, nós encerramos o Educação em Debate de hoje. Quero, em nome da Educa TV, agradecer imensamente a você, Kátia, pela tua presença, pela sua inspiração, a você, Mariana, pela sua presença, pela sua contribuição. Nós aproveitamos também para agradecer a Casa de Vidro, que nos cede esse belo espaço para a gravação do nosso programa e dizer que vocês podem rever esta e outras matérias do Educação em Debate no nosso canal de streaming, o EducaFlix, e nas nossas redes sociais. E assim, nós saudamos a todos e dizemos até breve. Educa TV apresentou Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.